Os 3 padrões de alimentação que podem ajudar a regular o açúcar no sangue. Olha que interessante essa matéria que hoje vamos ler da BBC News, lá do mundo, BBC World, que veio aqui para a BBC Brasil, da Anália Lorete, 24 de novembro de 2023. Não é um artigo tão novo, na verdade não tem nem um ano, né? Ele é novo sim. Ela diz aqui, os 3 padrões de alimentação que podem ajudar a regular o açúcar no sangue. É importante, muito importante, com essa onda de calor, contra tudo. Vamos lá. A glicose é o combustível mais importante em nosso corpo. É dela que extraímos a energia necessária para nosso movimento, nosso pensamento e para os batimentos cardíacos. Ela é fundamental para as nossas funções vitais. Mas se esse nível de glicose ou açúcar no sangue não for adequado, podem ocorrer sérios problemas de saúde. O diabetes é uma doença metabólica crônica caracterizada pelos altos níveis de glicose no sangue. Com o tempo, ele causa danos graves ao coração, aos vasos sanguíneos, aos olhos, rins e nervos. O tipo mais comum é o diabetes tipo 2, geralmente presente nos adultos. Ele ocorre quando o corpo se torna resistente à insulina ou não produz insulina em quantidade suficiente. Produzida pelo pâncreas, a insulina é responsável por controlar os níveis de glicose no sangue. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, estima que 62 milhões de pessoas em todo o continente americano vivam com diabetes tipo 2. Esse número triplicou na região desde 1980 e estima-se que atingirá 109 milhões em 2040, segundo o Atlas da Diabetes. A incidência da doença aumentou com mais rigidez nos países de renda baixa e média baixa e que os países de renda alta. O dia 14 de novembro marca o Dia Mundial da Diabetes, e foi quando ela publicou esse artigo. Mas é importante agora também, em setembro de 2023. Mas o que comer? Quais alimentos devemos consumir ou não para ajudar a manter regulado o nível de açúcar no sangue? Para saber essa resposta, a BBC News Mundo ou World, o serviço espanhol da BBC conversou com Clara Eugênia Pérez Gualdarón, vice-presidente da Associação Latino-Americana de Diabetes, a ALAD, e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional da Colômbia. Confira abaixo as orientações da especialista. A pergunta da BBC: por que é preciso manter os níveis de açúcar no sangue sempre regulados? Clara Eugênia Pérez Gualdarón responde: Alguém pode pensar que se você comer açúcar, a glicose no sangue aumenta, mas não é assim. Nós temos um desregulador hormonal enzimático complexo que faz com que a glicose se mantenha em níveis ideais 24 horas por dia. Mas é importante mantê-la regulada, ou seja, fazer com que não suba muito nem caia em excesso. Este é o problema que costumam ter pacientes com diabetes. Se alguém tiver glicose muito alta por longos períodos, ela produz substâncias tóxicas no corpo que, com o tempo, prejudicam o organismo. Por exemplo, os pequenos e grandes vasos sanguíneos. Um paciente com diabetes e hiperglicemia crônica pode chegar a perder, por exemplo, a função dos olhos e dos rins. Ele poderia até sofrer amputações, são as complicações crônicas da diabetes. E o nível mais baixo de açúcar no sangue pode levar à morte do paciente em questão de segundos. Por isso não é bom ter glicose alta nem muito baixa. No diabetes temos os limites que definem os níveis saudáveis de glicose. Sabemos, por exemplo, que em jejum, por um período de 6 a 8 horas, devemos ter a glicose em cerca de 100 mg por decilitro ou menos. E depois de comer, ela não deve superar 140. Se ultrapassar essas marcas, existe algum problema? Pergunta da BBC: existem alimentos que ajudam a regular o nível de açúcar no sangue? Pérez Gualdarón responde: existe um padrão de alimentação saudável. Alguns alimentos ajudam a glicose a permanecer regulada e outros, ao contrário, evitam que ela se regule. O padrão de alimentação saudável inclui 3 componentes fundamentais: consumir frutas e verduras, 2. Eliminar os alimentos concentrados com açúcar e 3. Reduzir os alimentos que contêm muita gordura saturada e substituí-los pelos que contêm gorduras monoinsaturadas.
Alimentos que podem consumir e regulam muito bem a glicose são os alimentos ricos em fibras, como o farelo de trigo. E é preciso também consumir muitos líquidos. O roteiro é este. A BBC pergunta: quais são essas frutas e verduras e quanto deveríamos comer? Pérez Guadron responde: coma quantos legumes e verduras puder. Nós nunca abusamos das verduras e legumes, mas as frutas sim, nós abusamos, especialmente na América Latina, pois a região é rica em árvores frutíferas. É preciso comer as frutas em porções. A recomendação ao paciente é a fórmula 3 para 2. 3 porções de verdura e 2 porções de fruta por dia. Olha que interessante. A recomendação para o paciente é a fórmula 3 para 2, quando se trata em frutas e verduras. 3 porções de verdura e 2 porções de frutas por dia, ou o contrário, 3 frutas e 2 verduras. Geralmente, na forma estabelecida na nossa alimentação na América Latina, incluímos frutas no café da manhã. No meio da manhã, comemos frutas. E no da tarde também voltamos a comer frutas. Já as verduras são destinadas ao almoço e ao jantar. O segredo é comer verduras de 3 cores diferentes em cada porção, porque assim estamos oferecendo ao corpo um complexo de vitaminas, sais minerais e microelementos contidos nesses alimentos. As pessoas às vezes são monotemáticas e começam a comer banana, 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 banana. É a fruta preferida dos latino-americanos, mas a banana justamente tem uma quantidade de açúcar maior que as outras frutas. A maior parte das frutas tem 10% de glicose, ou seja, em 100 gramas de fruta há 10% de glicose. E outras que têm 20%, como a banana, enquanto outras têm 5%, como a tangerina. Se alguém comer 4 tangerinas, é como se comesse uma banana, uma porção de açúcar. BBC pergunta: quais são os alimentos que concentram muito açúcar? Pérez Guadron responde: em muitos lugares toma-se café com leite de manhã e acrescenta-se açúcar. É preciso eliminar esse açúcar que adicionamos. Quando o paciente diz, abre aspas, mas o café é amargo, recomendo um substituto, um adoçante, por exemplo. Esse adoçante pode ser calórico ou não calórico. Usar um adoçante calórico faz com que a glicose aumente, por isso recomenda-se um adoçante não calórico. Mas exames demonstram que adoçantes não calóricos prejudicam a flora gastrointestinal e isso tem 3 consequências importantes para o corpo. A flora intestinal serve para garantir a imunidade do corpo, regular o peso corporal e favorecer a produção de neurotransmissores associados à felicidade, para que as pessoas se sintam bem. Como digo aos meus alunos, muitos permanecem gordos, tristes e com gripe. Por quê? Porque não tem bactérias, elas são eliminadas com adoçante não calórico. Muitos refrigerantes são adoçados com adoçantes não calóricos, que destroem nossa flora gastrointestinal, e também é alto o consumo de líquidos açucarados como sucos. Existe um exemplo clássico para essa questão. O que é mais doce, um morango ou uma batata? Todos respondem que é o morango, mas qual dos dois tem mais açúcar? 100 gramas de morango tem 5% de açúcar, e 100 gramas de batata, ou uma batata grande, tem 20% de açúcar. Se você fizer um suco, o açúcar do morango fica solúvel e pode ser absorvido com mais rapidez, de forma que é melhor comer o morango inteiro. Por outro lado, a batata cozida inteira levará algum tempo para ser digerida, por isso o açúcar do sangue não irá subir tão rapidamente. E existe o que chamam de higiene nos hábitos de alimentação. Isso significa comer acompanhado na hora certa, sentado e com a quantidade de mastigação necessária. Se eu mastigar batata, sinais de saciedade chegarão ao meu cérebro em 15 minutos. O BBC pergunta: e quais são as gorduras saturadas? Pérez Guadron responde: é preciso reduzir as gorduras saturadas e aumentar as monoidratadas. Por isso, é preciso usar o azeite de oliva. Nos países de Cone Sul, o azeite de oliva é muito consumido, mas em outras regiões da América Latina não. Em vez de consumir azeite de oliva, as pessoas usam o tecido celular subcutâneo do porco ou do frango, ou seja, elas derretem a pele dos animais. A banha animal é uma gordura saturada. Toda gordura que é sólida a temperatura ambiente tem alto teor de ácidos graxos saturados e em alta concentração no nosso sangue, ela faz com que a insulina não funcione adequadamente. Se a insulina não funcionar bem, o nível de açúcar no sangue automaticamente aumenta. Por outro lado, cerca de 20 ml de azeite de oliva por dia representa um consumo ideal de gordura. Ela faz com que sua vida funcione melhor e, portanto, o nível de glicose é reduzido. A BBC pergunta:
O que um diabético deveria comer e não comer? Pérez Guadrão responde. Ele deveria comer mais frutas, legumes e verduras e menos alimentos concentrados de açúcar, evitar líquidos açucarados e consumir gordura positiva, como o do azeite de oliva. Essa gordura também se concentra nos frutos secos e peixes de águas marinhas, frias e profundas. Mas além da alimentação, é fundamental caminhar, 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 caminhar e caminhar. Se você fizer exercício, andar de bicicleta ou patins e andar, você está muito bem. Mas caminhe pelo menos 7.000 passos por dia. Já fizemos essa leitura aqui, né? Sobre quantos passos por dia, são 10.000. É preciso abandonar as horas de ficar sentado. O que mata as pessoas é a cadeira. É um inimigo silencioso. Se você passar 8 horas do dia sentado, comece a reduzir pela metade ou a terça parte. Você pode começar a trabalhar em pé ou caminhando e começar a mover-se. É algo possível de se implementar. Todo esse plano nutricional complexo precisa ser acompanhado de atividade física e fará com que você se sinta muitíssimo melhor. E a taça de vinho é ruim para o nível de glicose no sangue? Pérez Guardão responde: beber moderadamente traz consequências positivas para o sistema cardiovascular. Tomar uma taça de vinho por dia não causa danos, ao contrário, faz bem. O vinho tem uma grande quantidade de substâncias benéficas para a saúde. O problema é que a maior parte dos latino-americanos não consome o vinho como no sul do continente, onde se bebe 1 ou 2 taças durante as refeições. O ruim é o acúmulo. Por exemplo, se você tomar todas as taças de vinho da semana juntas no sábado, neste caso, o recomendado é não beber álcool. Mas o vinho faz mal para o paciente com diabetes que tem dislipidemia do tipo hipertriglicemia. Isso porque o álcool no fígado favorece a construção de novos triglicérides que eventualmente podem prejudicar o paciente com diabetes. A BBC pergunta por final: existe algum outro fator que nos ajude a regular a glicose? Pérez Guardão, por fim, responde: outro ponto muito importante são as horas de sono. Às vezes o sono alimenta mais do que a própria alimentação. Como fazer para melhorar a qualidade do sono? Praticando atividades físicas todos os dias. Se você seguir todas essas recomendações, logo verá que tudo se sairá bem. Uma excelente matéria da BBC Brasil sobre saúde, e essas são as que eu mais gosto de ler.